Leitura Guiada, um programa da Primeira Igreja Batista em Botafogo. Este é seu encontro diário com as Escrituras Sagradas. Acompanhe agora o nosso estudo de hoje. Amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Hoje, sexta-feira, dia 30 de janeiro, nós estamos chegando ao final do mês e vamos mais uma vez para a nossa leitura bíblica no livro de Êxodo, agora dos capítulos de número 8 ao capítulo de número 10. Então vamos à nossa leitura. Nós estamos, só para recapitular, nós estamos no início das pragas enviadas contra o Egito, né? E o capítulo 8 vai trazer aí a segunda praga. Então, vamos lá. Capítulo 8, verso de número 1, diz assim: Depois disse o Senhor a Moisés: Chega-te a Faraó e diz-lhe: Assim diz o Senhor, deixa aí o meu povo para que me sirva. Se recusares deixá-lo ir, eis que castigarei com rãs todos os teus territórios. O rio produzirá rãs em abundância, que subirão e entrarão em tua casa, no teu quarto de dormir, e sobre o teu leito, e nas casas dos teus oficiais, e sobre o teu povo, e nos teus fornos, e nas tuas amassadeiras. E aí o verso de número 6. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então, os magos fizeram o mesmo com suas ciências ocultas, e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Chamou o Faraó Moisés e Arão e lhes disse: Rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Então deixarei ir o povo para que me ofereça sacrifícios ao Senhor. Falou Moisés a Faraó: Diga-me quando é que hei de rogar por ti, pelos teus oficiais e pelo teu povo, para que as rãs sejam retiradas de ti e das tuas casas e fiquem somente no rio? Ele respondeu: Amanhã. Moisés disse: Seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. Percebe, irmãos, nós estamos aqui na segunda praga, que é a praga das rãs, que enchem a cidade, né? Os magos do Egito fazem o mesmo. Detalhe, a menção da Bíblia para a sua prática, para as suas ciências ocultas. Então é uma forma de obscurantismo, de magia não se conhecida, né? Mas limitada. Veja por que ela é limitada. Porque Deus envia rãs e faz desaparecê-las. Os magos do Egito, eles fazem com que as rãs elas apareçam em algum cômodo ali onde estava Moisés e Faraó. Mas eles não tiveram o poder de fazê-las desaparecer. Ou seja, o milagre de Deus, que foi o envio das rãs, não pode ser aplacado ou não pode ser defendido pela ciência do Egito. Ela era apenas uma ciência ali que fazia algumas demonstrações, algumas brincadeiras na frente de Faraó, algumas demonstrações na frente de Faraó, mas não é um poder sobrenatural a ponto de confrontar o poder de Deus. Então, se Deus manda rãs, os magos até conseguem fazer com que algumas rãs apareçam, mas não conseguem fazer com que elas desapareçam, ou seja, não conseguem fazer com que o poder de Deus não seja efetuado ali naquela região, né? E aí, no verso de número 13, então nós temos a retirada das rãs, diz assim: Então saíram Moisés e Arão da presença de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs, conforme combinara com Faraó, e o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. Morreram as rãs nas casas, nos pátios e nos campos. Ajuntaram-nas em montões e montões, e a terra cheirou mal. Então cheirou a morte de rãs, né? Animais mortos. Imagina aquele fedor de animal morto e multiplicado por milhares e milhares de animais. Verso 15. Vendo, porém, Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido e não os ouviu
como o Senhor lhe tinha dito. Perceba aqui, irmãos, olha, a Bíblia quer mencionar para a gente uma coisa, quer que a gente perceba uma coisa. Deus está julgando o Egito com suas pragas. Essas pragas estão vindo porque o coração de Faraó é obstinado, ele é endurecido. Então Deus fala e Faraó não quer obedecer. E aí Deus então lhe profere, lhe dá golpes, né? Como se fosse um duelo, um conflito. O primeiro é a água transformada em sangue, o segundo agora as rãs. Deus retira as rãs por conta da oração de Moisés. Então há aí misericórdia, a graça, há, né, uma chance de arrependimento. Porém, quando não se arrepende, quando a pessoa não ouve a voz de Deus, o que vem é a morte. É a morte espiritual, é a morte real do ser humano. E aí, o texto diz, lá no verso 14, que a terra cheirou mal, e cheirou mal porque tinha animais mortos, é verdade, mas esse cheiro é um cheiro de morte. Esse cheiro de morte é o cheiro que anuncia um coração morto, um coração endurecido. É como a gente sentir cheiro de chuva e saber que vai chover, né? Então, o cheiro de morte, o cheiro mau que veio em função da morte das rãs, é um cheiro que caracteriza aquela cidade do Egito, caracteriza aquele povo do Egito, a ponto de mostrar o seguinte: tem morte por esse país, né? Ainda há pouco falei cidade, né? Errado, é um país, na verdade uma nação, porque naquele tempo ainda não era um país. Então há morte nessa nação, as pessoas estão mortas, não tem vida, e essa não tem vida espiritual, ou seja, não tem relacionamento com Deus. E aí no verso 15, Faraó viu que teve algum alívio, isso é a misericórdia, e continuou de coração endurecido, e não os ouviu como o Senhor lhe tinha dito. Perceba, então o coração dele está endurecido. Esse coração endurecido é que está relacionado também ao cheiro de morte do verso 14. Então nós temos o cheiro da morte por conta das rãs, mas também prenunciando, né, ou simbolizando a morte do coração daquelas pessoas que não criam em Deus. Verso de número 16, então nós temos o início da terceira praga, que são os piolhos. Diz assim: disse o Senhor a Moisés, dize a Arão, estende o teu bordão e fere o pó da terra para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. Fizeram assim, Arão estendeu a mão com seu bordão e feriu o pó da terra, e houve muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos por toda a terra do Egito. E o verso 18, e fizeram os magos o mesmo com suas ciências ocultas para produzirem piolhos, porém não o puderam, e havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó, isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Perceba, irmãos, que Deus produz piolhos do nada, né? Arão, com seu bordão, fere o pó da terra, e aí vem um monte de piolhos, né? Os magos do Egito não conseguiram fazer o mesmo. Não só não conseguiram fazer, como eles anunciam, esta é a mão de Deus, isso é o dedo de Deus. Ou seja, não é uma brincadeira, não é uma ciência, não é uma demonstração química. Isso é milagre, é sobrenatural, é o dedo de Deus. E aquelas pessoas que brincavam de religião, que tinham artifícios científicos da época para anunciar a sua religião, agora anunciavam que é a mão de Deus. Deus está sendo anunciado por meio de sacerdotes de outras religiões, veja, né? Mas ainda assim o coração de Faraó se endureceu. E aí vem então o verso 20 com a quarta praga, que são as moscas. Verso 20, disse o Senhor a Moisés, levanta-te pela manhã cedo, apresenta-te a Faraó, eis que ele sairá às águas. Diz-lhe, assim diz o Senhor, deixa aí o meu povo para que me sirva.
Do contrário, se não deixares ir o meu povo, eis que eu enviarei enxames de moscas sobre ti, sobre os teus oficiais, sobre o teu povo, nas tuas casas, e as casas dos egípcios se encherão destes enxames, e também a terra que eles estiverem. Naquele dia, separarei a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas, e saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. Farei distinção entre o meu povo e o teu povo, amanhã se dará este sinal. Então, vem, os enxames de moscas, e a primeira vez, repare que na quarta praga, é a primeira vez em que Deus faz uma menção de fazer uma separação entre o povo dele, os hebreus, e o povo egípcio. Então, Deus diz que essas pragas não alcançarão os seus filhos, o seu povo. Não há como saber, irmãos, se as outras 3 chegaram até o povo hebreu. O texto não fica claro para a gente. Então a gente pode aí conjecturar que talvez sim, é uma menor ocorrência, menor gravidade, ou talvez não, talvez Deus já tenha protegido esse povo. A gente não tem como saber, mas de fato é que há a primeira marcação de distinção entre o povo hebreu e o povo egípcio. O verso 24 diz que as moscas vieram, então, e no verso 25 há uma primeira sedição de Faraó, que vai dizer assim: chamou Faraó Moisés e Arão e disse: ide, ofereceis sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Respondeu Moisés: não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios. Eis que se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles. Temos de ir caminho de 3 dias ao deserto, e ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como ele nos disser. Então disse Faraó: deixarei ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor, vosso Deus, no deserto. Somente que quando saindo, não vás muito longe, orai também por mim. Então, perceba que Faraó então está dizendo: olha, vocês podem ir, ofereçam sacrifícios, mas aqui nessa terra. E Moisés é firme, resoluto em dizer: não podemos oferecer sacrifícios aqui. Deus nos mandou ir para o deserto. E aí então Faraó ele vai tentar negociar e dizer: não, tudo bem, podem ir, mas que não vão muito longe. Veja que há uma negociação. Há alguém tentando negociar com a palavra de Deus, mudar a palavra de Deus, mudar os termos dessa negociação da vontade de Deus, coisa que nós não fazemos. A gente não negocia a vontade de Deus, a gente não muda os termos dessa vontade, a gente não abranda a sua vontade, a gente não pode dizer para Deus: não faça desse tipo, não faça dessa forma, faça de outra. Então é uma negociação que está acontecendo. E lá no verso 32 está dito assim: mais uma vez, mas ainda esta vez endureceu Faraó o coração e não deixou ir o povo. Então mostra como o Faraó tem o seu coração endurecido e obstinado. Capítulo 9, quinta praga, vem a peste nos animais. Verso 1 diz assim: disse o Senhor a Moisés: apresenta-te a Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus dos Hebreus: deixa aí o meu povo para que me sirva, porque se recusares deixá-los ir e ainda por forços detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre o teu rebanho, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre o gado, sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito, para que nada morra de tudo que pertence aos filhos de Israel. E o verso de número 7 diz assim: Faraó mandou ver, e eis que do rebanho de Israel não morrera nenhum sequer. Porém o coração do Faraó se endureceu e não deixou ir ao povo. Então a quinta praga, mais uma vez, mostra o coração de Faraó endurecido, obstinado, se recusando a ouvir a voz de Deus. Nós temos a sexta praga, que são as úlceras. Verso 8 diz: então disse o Senhor a Moisés e Arão:
Apanhai mãos cheias de cinzas de forno, e Moisés atire-a para o céu diante de Faraó. Ela se tornará em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em tumores que se arrebentem em úlceras nos homens e nos animais por toda a terra do Egito. Lá no verso 11 diz que de maneira que os magos não podiam permanecer diante de Moisés por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não os ouviu como o Senhor tinha dito a Moisés. Então perceba aqui que nesta sexta praga, os magos eles não conseguem ficar diante da presença de Moisés e provavelmente de Faraó nessa negociação que estava ocorrendo, porque eles estavam com tumores. Aqui o termo não designa um câncer, mas feridas, né? Feridas abertas, feridas com pus pelo corpo todo. E aí eles não conseguem nem estar na presença de Moisés. Ou seja, o primeiro a ser vencido aqui foram os deuses do Egito. Os deuses egípcios já foram derrotados nessa negociação. Falta Faraó. E no verso 12 diz assim: o Senhor endureceu o coração de Faraó. Perceba que até aqui tem dito que Faraó endureceu o seu coração. Agora, Deus endureceu o coração de Faraó. Deus está fazendo uma ação que já é vista no coração de Faraó, que já é o próprio coração de Faraó endurecido. Então Deus está agindo em conformidade, coerência com o que há ali dentro do coração de Faraó, fazendo com que ele mantenha a sua própria natureza corrompida, né, e obstinada. E aí vamos para a sétima praga, que são as chuvas de pedra. Esta praga ela é antecipada por uma ameaça de Deus que diz assim, verso 13: disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo, apresenta-te a Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixa aí o meu povo para que me sirva. É uma rotina natural que Moisés já estava fazendo, né, em todas as pragas. E verso 14: pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, sobre os teus oficiais, sobre o teu povo, para que saibas que não há quem me seja semelhante em toda a terra. Pois eu já poderia ter estendido a mão para te ferir, a ti e o teu povo, com pestilência, e tereis sido cortado da terra. Mas deveras para isso te hei mantido, a fim de mostrar o meu poder, e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Ainda te levantas contra o meu povo para não deixá-lo ir? Então perceba que há um anúncio de Deus dizendo assim para Faraó: eu tenho sido misericordioso com você. Ele não está dizendo claramente essa expressão, mas ele está dizendo lá no verso de número 15: eu já poderia ter estendido a mão e te ferido e tirado você da terra. Então você já poderia estar morto. Eu já poderia ter te vencido. Ou seja, Deus está usando de misericórdia para com Faraó e anunciando isso, né? Então ele começa esta sétima praga anunciando esta ação misericordiosa que está ocorrendo, que não está sendo vista, porque as pessoas estão vendo as pragas, as pessoas estão vendo os golpes que Faraó está recebendo, mas por trás deles há misericórdia. Então é importante a gente aprender a olhar a vida assim. Porque às vezes a gente vê tragédias, a gente vê dores, a gente vê morte, né? Mas por trás disso há misericórdia, há graça, a salvação. E é o que está acontecendo ali no Egito. O povo de Faraó estão recebendo os golpes duros, estão recebendo pragas, mas ainda assim existe a misericórdia de Deus em algum grau, né? Bom, verso 18: eis que amanhã por este tempo farei cair muito grave chuva de pedras como nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até hoje. E o verso 19 ele ainda é mais uma vez misericordioso ao dizer assim: recolhe o teu gado e tudo o que tens no campo, todo homem e animal que se acharem no campo, e não se recolher a casa em caindo sobre eles a chuva de pedras, morrerão. Verso 20: quem dos oficiais de Faraó temia a palavra do Senhor fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Aquele, porém, que não se importava com a palavra do Senhor, deixou ficar no campo os seus servos e o seu gado. Então perceba que começa a haver pessoas que ouvem a voz de Deus.
Começa a ouvir entre os egípcios pessoas que dão ouvidos, que estão crendo, que estão ouvindo essa palavra, se convertendo e obedecendo, né? A misericórdia de Deus está alcançando essas pessoas. Se não chegou até Faraó, algumas pessoas do Egito estão sendo alcançadas, né? Bom, e aí vem aqui a chuva de pedras, lá no verso 27, diz assim: então o Faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: esta vez pequei, o Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. Orai ao Senhor, pois já bastam estes grandes trovões da chuva de pedras. Eu vos deixarei ir e não ficareis mais aqui, né? Então perceba que ele está dizendo que se arrepende, mas é um arrependimento falso, né? Ele até se diz ímpio, mas não é do coração, não é verdadeiro. Então as pragas vão continuar. Lá no verso 35 deixa isso claro: assim Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito. E aí vem a oitava praga, que são os gafanhotos, onde Deus mais uma vez diz a Moisés assim, verso 1, porque lhe endureciu o coração e o coração de seus oficiais, né? E lá no verso 3, Moisés se apresenta diante de Faraó e pergunta a ele assim: até quando recusarás humilhar-te perante mim? Deixa aí o meu povo para que me sirva. Do contrário, se recusares, eis que amanhã trarei gafanhoto aos teus territórios. E, mais uma vez, Faraó se recusa. Então, os gafanhotos são enviados, mas perceba lá no verso 7 que os oficiais de Faraó vão questioná-lo. Né? Eles perguntam: acaso não sabes ainda que o Egito está arruinado? Ou seja, eles já se conhecem, eles já têm uma visão sobre a nação deles, sobre quem eles são, sobre como estão. Mesmo assim, o coração de Faraó continua obstinado. E aí nós temos a nona praga, que são as trevas, né? Sobreveio trevas na nação do Egito. E lá no verso 24 há uma negociação de novo entre Faraó e Moisés, em que o Faraó diz a Moisés: fiquem somente os vossos rebanhos e os vossos gados, as vossas crianças também não. Mas respondeu Moisés no verso 25: também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifício de holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. Também nossos rebanhos irão conosco, nem uma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor. Bom, Faraó então diante disso se endurece mais uma vez, e ele vai dizer no verso 28: retira-te de mim e guarda-te que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que me vires o meu rosto, morrerás. Percebe, irmãos, ele mesmo está fazendo uma ameaça agora a Moisés, ele está aumentando, né, o seu conflito com Moisés. A gente percebe desses capítulos quanto Deus é soberano, o quanto Deus mexe com a criação para favorecer o seu povo, o quanto Deus envia pragas para condenar, né, uma nação. Essa é a soberania de Deus. E o coração endurecido de Faraó é o maior obstáculo à sua libertação, a libertação do povo, a libertação dos hebreus, né? Então nós temos um coração endurecido, e é assim, às vezes o nosso coração endurecido nos impede de estarmos verdadeiramente livres. E aí precisamos entender também, para a gente encerrar, que juízo e graça caminham juntos. Cada praga tem ali um convite ao arrependimento. Nós vemos pessoas mudando. Nós vemos ali algumas vezes alguns egípcios se escondendo da chuva de pedra. Nós vemos os oficiais falando para Faraó: olha, nós estamos arruinados. E nós vemos os magos dizendo: isso é dedo de Deus. Então, as pragas foram convites para que se reconhecessem a grandeza de Deus. Né? Bom, que você tenha um dia abençoado e até amanhã.